Uma introdução ao livro de Lucas. Lucas era médico. Assim como o escritor Marcos, Lucas não era um dos 12 apóstolos. Além disso, Lucas não fala nada sobre ter visto os acontecimentos na vida de Jesus. Ele provavelmente se tornou discípulo algum tempo depois da morte de Cristo. Mais tarde, Lucas acompanhou Paulo em suas viagens. O Evangelho de Lucas cobre o período de 3 a.C. até 33 d.C. Na maior parte, ele foi escrito seguindo a ordem dos acontecimentos. Quase 60% das informações de Lucas só aparecem nesse evangelho. Por exemplo, pelo menos 6 milagres de Jesus só são encontrados no livro de Lucas. Lucas usa mais de 300 termos médicos ou que revelam seu conhecimento médico. Apenas Lucas fala de um homem coberto de lepra e da sogra de Pedro como tendo uma febre alta. Pelo visto, Lucas escreveu seu evangelho em Cesareia por volta dos anos 56 a 58, enquanto Paulo estava preso ali. Lucas foi o segundo evangelho a ser escrito, apesar de, na Bíblia, vir depois de Marcos. Além de consultar o Evangelho de Mateus, Lucas, com certeza movido pelo Espírito Santo, entrevistou pessoas que acompanharam o ministério de Jesus e examinou documentos históricos exatos. O livro de Lucas tem 24 capítulos. Os capítulos 1 e 2 dão informações sobre os primeiros anos de vida de João Batista e de Jesus. Como predito por um anjo, Elizabeth dá à luz João. Maria dá à luz Jesus uns 6 meses depois. Você sabia? O Evangelho de Lucas é o único que inclui o relato de Jesus no templo quando tinha 12 anos. É possível que Lucas tenha ouvido essa história de Maria, mãe de Jesus. O capítulo 3 dá informações que ajudam a determinar quando João Batista e Jesus começaram seus ministérios. Também é interessante o registro da genealogia de Jesus a partir da família de Maria, incluindo o rei Davi, até chegar em Adão, filho de Deus. Os capítulos 4 a 9 falam da obra de pregação e das curas que Jesus fez no início do seu ministério, principalmente na Galileia. Lucas faz mais do que descrever as doenças que Jesus curou. Ele também fala da compaixão de Jesus pelas pessoas que ele curava. O capítulo 6 mostra como Jesus, depois de passar uma noite inteira orando, escolheu os 12 apóstolos. No capítulo 9, Jesus envia os apóstolos para pregar a mensagem do reino e curar doentes. O capítulo 10 até a metade do capítulo 19 descreve uns acontecimentos que ocorreram principalmente na Judéia e na Pérea. O número de proclamadores do reino aumenta quando Jesus envia mais 70 discípulos para pregar a mensagem do reino. As bem conhecidas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo são mencionadas apenas no Evangelho de Lucas. A outra metade do capítulo 19 até o capítulo 23 mostram os últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém e região e os eventos que levaram à morte de Jesus. O capítulo 21 fala da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e os últimos dias desse sistema de coisas. Lucas acrescenta as doenças como um sinal dos últimos dias, um detalhe que não está registrado nos livros de Mateus e Marcos. O último capítulo fala sobre os acontecimentos relacionados à ressurreição de Jesus. Lucas é o único evangelho que descreve a ascensão de Jesus ao céu. Ao ler o livro de Lucas, veja como Jesus era zeloso ao divulgar a mensagem do reino e treinar outros a fazer isso. Note as profecias de Jesus sobre os últimos dias. E veja como seus milagres demonstram o que ele vai realizar como o Rei do Reino de Deus.